Imagina você morar em uma economia na qual não tem estrutura financeira alguma. E nessa mesma economia vale mais a pena você utilizar o dinheiro no lugar do papel higiênico. Pois é, isso pode sim acontecer com qualquer país. Mas relaxa que todo país, se não tem, deveria ter um cara que protege a economia de acontecer tudo isso. Não é o presidente da República. Ah, ficou curioso, né? Então, não sai do vídeo que a gente volta já já. Fala pessoal, mais um Jovem de Mercado na área, eu sou o Lucas Rosa e antes de mais nada, já vai aqui embaixo, senta o dedo no like e se inscreve no canal. Agora vamos lá, falar do nosso guardião da economia brasileira, o Banco Central. Ele que não é exclusivamente do Brasil, cada país tem o seu, serve para proteger a economia e manter a estabilidade econômica. Aqui no Brasil, o nosso fica em Brasília, mas nós temos sim mais 9 representações regionais em 9 estados diferentes, é claro. Sua história começou faz tempo, lá no século XIX, mas sua formação foi estabelecida na década de 60. Para ser mais exato, dia 31 de dezembro de 1964. Também conhecido hoje como Bacen, BCB, Banco dos Bancos, entre outros nomes. O Banco Central desempenha funções muito importantes na economia, como o controle da moeda. Ele mantém a estabilidade monetária, controla a quantidade de dinheiro que sai em circulação no país, além de regular e supervisionar toda e qualquer instituição financeira que deseja operar dentro do Brasil. Mas como isso funciona na prática, Lucas? Vamos lá. Para tudo isso ficar mais claro, eu tenho que falar para vocês sobre a meta de inflação. Ela que é definida pelo CMN, Conselho Monetário Nacional, que é formado por 3 membros. O ministro da Fazenda, atualmente o Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, atualmente também a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, atualmente Roberto Campos Neto. Eles juntos têm o objetivo de controlar a inflação. Com isso, eles definem uma meta de inflação a ser perseguida. Atualmente, a meta de inflação é 3,25. Não estamos perto da meta, mas com isso, o Banco Central tem que tomar medidas para que possa direcionar a economia para o caminho da meta de inflação, o caminho correto, para que, por exemplo, a nossa moeda não perca o valor. Tudo isso utilizando a taxa básica de juros, a famosa Selic, através do Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, que é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, junto com 8 diretores. Eles juntos têm a decisão de direcionar para onde vai a taxa básica de juros, com base em algumas formas. Uma das formas de atuação do Banco Central seria aumentando a taxa Selic, o que seria deixar o dinheiro, o crédito, mais caro na economia. Isso faz com que acaba reduzindo o consumo das pessoas e das empresas, e nesse processo acaba que reduzindo a inflação. A outra forma seria cortando a taxa Selic. Isso de uma certa forma acaba estimulando a economia, que deixa o crédito mais barato e as pessoas acabam que consumindo mais e as empresas acabam que investindo mais também. Essas são duas formas de atuação do Banco Central, ou corta a taxa Selic ou aumenta a taxa Selic. Além de alterar a taxa básica de juros, o Banco Central também trabalha com outras formas de atuação no mercado, como a compra e a venda de títulos públicos, que resultam da mesma forma, contraindo ou estimulando a economia. Além disso, também tem o mecanismo de depósito compulsório dos bancos. O que seria isso, Lucas? Depósito compulsório é uma reserva de emergência que o banco tem que deixar lá no Banco Central, sem poder mexer, sem poder tirar de lá e emprestar para qualquer cliente deles. E isso também é uma forma do Banco Central assegurar o sistema financeiro bancário. Lembra quando eu falei que o BC era o Banco dos Bancos? Pois é, você aí não consegue abrir uma conta lá no Banco Central e muito menos pedir um empréstimo. Mas os bancos sim, cada um tem uma conta lá dentro do Banco Central e quando eles precisam, é a ele quem eles recorrem. Inclusive, é o Banco Central que define as regras que os bancos devem seguir. Tudo isso para que ele mantenha a estabilidade financeira e o controle da moeda no país, e assim o bom funcionamento da economia. Por mais que ele seja a principal autarquia financeira do país, foi só em 2021 que ele se tornou independente. Tudo isso para que não sofresse mais interferência direta do governo, como houve em governos anteriores. O que acabava acontecendo era a troca do presidente do Banco Central, de uma hora para outra. Após a independência do Banco Central, o presidente do BC
passou a ter um mandato fixo de 4 anos, não coincidindo com o mandato do presidente da República. Mas ainda assim, o presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República. Atualmente, o nosso presidente é o Lula, mas o indicado dele tem que passar pelo Senado Federal e ser aprovado. Após essa aprovação no Senado, ele passa pelo processo de nomeação e após tudo isso, ele se torna o presidente do Banco Central. E antes de finalizarmos por aqui, queria falar para vocês que apesar de a gente ter passado por uma baita pandemia e agora também passando pelo pós-pandemia, Roberto Campos Neto, o nosso presidente do Banco Central, foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo. Pois é, o cara foi eleito durante a pandemia e agora está fazendo um ótimo trabalho no pós-pandemia. E a gente tem que reconhecer esse trabalho mesmo, porque o cara foi fera demais. Agora sim, pessoal, você pode aqui embaixo se inscrever no canal, deixar seu like e não esquece de seguir o Jovem nas redes, vai aparecer aqui. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado, um grande beijo e até a próxima.